Nossa, gente, tá doendo a cabeça. Acho que eu tô até com um galo aqui. Ou tomei um carreirão de um cachorro e esse a marmota do cachorro veio e eu bati a cabeça na árvore correndo dele. Ou acho que eu vou ficar com trauma. É. Será que eu vou? O tema de hoje é superando o trauma. Vamos falar sobre isso? Vem comigo, vem. Ai, doeu. Superando o trauma. Eu quero que você entenda algo que é legal para você superar o seu trauma. Tudo o que acontece conosco é dano psicológico. Se nós não trabalharmos isso ao longo do processo, isso passa a se tornar um trauma psicológico. Quais são as coisas que geram danos psicológicos? Ou futuramente um trauma? Acidentes de carro ou de trânsito, uma morte súbita de quem nós amamos, uma violência sexual, um estupro. Sim. Então várias coisas acabam gerando em nós danos psicológicos, abusos sexuais. E olha que tudo isso gera uma dor emocional, psicológica, uma dor física. Sim, pode gerar até dor física. A pessoa começa a ter comprometimentos a nível de pensamentos, de comportamentos, daquilo que ela sente. O indivíduo inteiro se torna traumatizado. O que fazer diante do trauma? Como é que eu vou lidar com isso tudo? Ele tem alguns sintomas. Pessoas traumatizadas começam a reviver a cena. Sim, ela começa a reviver, mesmo estando acordada, ou começa a reviver em seus sonhos. Uma pessoa traumatizada, ela foge de situações que possam lembrar. A pessoa sofreu um acidente, então ela fica tão traumatizada com um acidente de carro, a exemplo, que ela sequer consegue entrar dentro do carro, do automóvel. Porque isso vai lembrar e vai trazer situações recorrentes daquilo que ela sofreu. Porque o trauma gera sofrimento e uma dor. E a pessoa começa a se isolar, ela começa a trazer também sintomas de depressão, de desamparo e possivelmente, dependendo desse trauma, pode marcá-la por um resto da sua vida. Que nós chamamos do estresse pós-traumático. A vida dela fica cerceada pelo medo, pelo desamparo. Tudo é ameaçador. Como superar? O que fazer? Como trazer uma qualidade de vida? Você precisa saber de algumas coisas. Primeiro passo para superar qualquer trauma. Primeiro, tenha um comportamento e uma atitude de resiliência. O que seria resiliência? É a capacidade de encontrar no caos, na dor, no sofrimento, algo que seja positivo. Algo que faça com que eu entenda que há algo bom em tudo isso que me aconteceu. Eu sei que não é fácil, mas diante do caos, da dor, algo bom pode estar ensinando ali. Algo bom pode estar escondido nessas situações todas. Segundo passo, você precisa deixar que o passado passe. Sim, o passado precisa passar. Ele tem que estar lá atrás. Não fique vivendo ou remoendo uma dor de ontem, um trauma que lhe aconteceu. Eu sei que não é fácil, mas deixe que o passado passe por você. E uma outra coisa também, você precisa, diante desse contexto todo de trauma, falar sobre. Quando eu falo sobre o trauma, quando eu começo a falar, verbalizar, o trauma perde a força. Sim, quando eu começo a falar, isso vai gerando uma coisa que nós chamamos na psicologia de dessensibilização. Quanto mais eu falo do trauma, da dor, do sofrimento, ele perde a força. Consegue me entender? Porque quando você, pelo simples fato de lembrar, você não quer falar, não quer pensar, não quer sentir. Mas quando você vai verbalizando, vomitando emocionalmente isso para um confidente, para um padre, para um psicólogo, isso perde a força.
e você consegue se recuperar, viver, seguir a sua vida. Fica a minha dica. E essa temporada toda, que você pôde superar tantas coisas, deixamos o trauma para o último episódio, porque de tudo que você viveu, todos os medos, perdas, morte, geraram traumas, foram danos psicológicos. Então não poderia ser diferente deixar o trauma para o último episódio. Força, coragem, nos vemos numa próxima temporada. Fica aqui meu grande abraço para você. Até mais.